Na minha opinião, falar em público é a partir do momento que você está falando para uma pessoa. Se tiver mais uma pessoa te ouvindo, você está falando em público. Né? A gente tem a ideia que você está falando em público quando tem uma quantidade gigante de pessoas, ou quando você está dando uma palestra, ou quando você está dando uma aula. Não, não é isso. Falar em público é sempre que você está falando com uma pessoa. Falou com uma outra pessoa, já está falando em público. E aí tem algumas coisas que a gente fica pensando, né? Por que esse medo que as pessoas têm de falar em público? Porque se a gente for parar para pensar aqui, friamente e racionalmente, falar em público é falar para mais uma pessoa. Quando você está com aquele diálogo interno, você não está falando em público, lógico. Mas quando você está falando para mais uma pessoa, você está falando em público. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, André, eu tenho um temor de falar em público quando eu vou apresentar um trabalho, quando eu vou ler. Muitas pessoas comentaram aqui nos meus vídeos, quando vai ler na missa, no culto da igreja, quando precisa dar um testemunho na igreja, não consegue. Eu pergunto para essas pessoas, você conseguiria falar do seu trabalho para uma pessoa? Vamos colocar uma pessoa qualquer, o seu namorado, sua namorada. Você conseguiria apresentar o seu trabalho para essa pessoa? Sim, tranquilamente. Acredito que a maioria sim. Quando você vai dar o testemunho na igreja, como muitos falaram de igreja, né, nos comentários que eu recebo, quando você vai dar um testemunho, você conseguiria dar um testemunho para uma pessoa apenas? Muitas pessoas vão falar sim, né? Ainda mais se for uma pessoa bem próxima, namorado, mãe, pai. Legal. E por que quando a gente aumenta a quantidade de pessoas, você não consegue? E aí vem muitas coisas, eu estudando bastante sobre esse assunto, eu vi que o que acontece é que as pessoas têm medo. Você não está sozinha, tá? Por quê? O maior medo que o ser humano tem, o maior medo do ser humano, segundo as pesquisas, é o medo de falar em público. Então, esse medo é maior do que da morte. Então, assim, o medo de falar em público, disparadamente, é o maior medo que o ser humano tem. Mas se a gente for falar, o que é o seu medo? O que é o medo de cada um? Pode comentar aí, tá? O medo de falar em público, me explica o que é esse seu medo. Eu estudando e conversando bastante, quem quiser comentar qual que é o seu medo, o que ele entende com o medo que tem de falar em público, pode colocar aí. Eu vi que o maior medo que as pessoas têm é o medo do julgamento. Então, quando você está falando em público, de uma forma que você está sendo julgado, muda essa chave. Eu estou apresentando aqui para minha namorada, para minha noiva, para o meu pai, para minha mãe. Tá tudo tranquilo. Por quê? Porque eu não vejo neles esse julgamento. Mas quando muda a chave e vejo o julgamento, daí vem esse medo gigante, esse medo que faz a gente travar, faz dar branco. Esse medo, então, vamos entender, esse medo do julgamento, que na minha concepção é o maior. Tem outros ali, tem outras pessoas que têm outros medos. Eu tenho uma grande amiga minha que o medo dela de falar em público, ela é professora, ela fala muito bem o português corretíssimo, que ela tem o medo de talvez errar uma palavra, de não se posicionar bem, da imagem não tá boa, não tá bem enquadrada, e assim por diante. Também do julgamento, lógico, né, consequente, mas mais voltado para esse lado técnico, talvez, né? Essa minha amiga, ela trava e não faz o que precisa ser feito, porque ela tem muito conteúdo e precisa passar esse conteúdo para mais pessoas. E por causa desse medo, né, que a gente já sabe que pode ser várias coisas, é genérico, né, e a gente pode especificar o medo de várias formas, ela acaba travando.